Olá, amados, que Deus vos abençoe novamente com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos novamente juntos para podermos falar um pouco das sagradas Escrituras de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho pedido a Deus que esses pequenos momentos, essas pequenas reflexões possam chegar até vocês com poder de fé, de graça, fortalecer a alma dos ouvintes, ajudar aqueles que necessitam, né? Aqueles que precisam. Todos nós somos dependentes e precisamos da palavra de Deus. Mas que esse pequeno momento, essas pequenas palavras ditas aqui, possam ser de grande bênção para vocês. Né? É um desejo de nosso coração que todos possam ser abençoados. Hoje, para uma pequena meditação nossa, eu gostaria de tomar São João capítulo 1, o verso 35, que vai nos trazer uma passagem que eu acho muito maravilhosa. É de quando Jesus começa a reunir, a juntar os seus discípulos. Bom, São João capítulo 1, versículo 35, e eu gostaria de tomar um tema que poderíamos dizer: venha ver e experimente do que eu te falo, né? No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde, vê. E foram e viram aonde moravam e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E André, filho de Simão, Pedro, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, este achou primeiro seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Céfalos, que quer dizer Pedro. Agora, olha, amados ouvintes, vamos dar uma parada por aqui. Você vê que João, quando viu Jesus, disse assim: Olha, eis aí o Cordeiro de Deus. E eles começaram a seguir a Jesus. E quando eles viram, se saborearam do que Jesus falou para eles, porque passaram ali a noite com Jesus, André, o que ele fez? Ele foi até Pedro, disse: Olha, nós achamos o Messias. Venha ver, nós achamos o Messias. Vem compartilhar conosco, né? Porque ele
tinha experimentado algo que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele falou: nós achamos o Messias. Venha ver. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. E achou a Felipe e disse: segue, venha. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou a Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vamos dar uma pequena parada aqui, porque esse é um ponto em que eu gosto muito. É que quando Filipe chama Natanael, nós achamos o Messias, ele numa empolgação, creio eu, achamos o Messias, o que os profetas falaram, profetizaram, né? E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Então o que Felipe fala com ele: vem, veja, deixa eu te mostrar. Seria a mesma coisa, meus amados, de que, ora, eu poderia te falar o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto de bênção Jesus fez na minha vida, o quanto de maravilha Jesus operou e que Deus opera através da tua palavra. Poderia te dizer isso imensas vezes, né? Mas você jamais vai entender realmente do que é isso se você não ver e não presenciar e não sentir com seus próprios olhos, né? Como diz, seria como eu ir a uma padaria, vamos dizer assim, e eu passar ali naquela padaria e comer um pão de queijo ou um bolo e encontrar com você e dizer: nossa, mas ali naquela padaria tem um pão de queijo maravilhoso, muito bom. Olha, ele é saboroso, suculento, algo assim. E aquilo pode até te dar água na boca, mas você não vai saber o sabor, o gosto, até que você possa experimentar. Não é verdade? Ou às vezes a gente vê vídeos aí, né, na internet, receitas de pratos maravilhosos, pratos exuberantes, que quando você olha te dá aquela sensação, aquela vontade de comer, água na boca, mas você não sabe o sabor, você não sabe o cheiro, você não sabe que gosto aquilo tem ao seu paladar, porque é o que você está vendo ali através da televisão. E você pode olhar e dizer: nossa,
Deve ser muito gostoso. Mas você não sabe. Até que você possa experimentar. Vê? Não é verdade? Então você vive ali de algo imaginário, vamos dizer assim. Eu vi aquela receita muito boa, deve ficar excelente, mas você não sabe que gosto aquele tem, que prazer aquilo pode trazer ao seu paladar, porque você simplesmente viu algo ali na televisão, você ouviu falar, mas você não experimentou daquilo. Não pôde sentir o prazer de se deliciar. Não é verdade? Então, jamais ninguém vai conseguir entender o que é Jesus. O que é Jesus até que ele possa experimentar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar com que Cristo se revele a cada um de nós. E, irmão, o que nós precisamos, eu, a cada um membro deste lugar, cada um membro, algum servo que serve a Jesus, o que nós precisamos é que uma experiência íntima com o Senhor Jesus Cristo. Uma experiência com o Espírito Santo própria. Porque há muitas pessoas que estão na igreja, vivem, mas não conhecem o verdadeiro sabor de Cristo. Porque não tem uma experiência com o Senhor. Não tem ainda uma experiência própria com Jesus Cristo. E muito se ouviu falar de Jesus. Muitos ouviram falar de Jesus Cristo, de como Deus enviou o seu Filho e ele caminhou sobre essa terra, curou leprosos, perdoou pecadores, ressuscitou mortos, mas não o conhecem ainda verdadeiramente como seu Salvador. Vê? Então, vinde, vê. É o que Filipe fala a Natanael. Pode haver alguma coisa boa ali naquele ministério? Pode haver alguma coisa boa ali naquele ministério, o qual se batiza no nome do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia? Meu irmão, você vê uma determinada receita na internet. Vamos tomar um bolo que você viu ali, nossa, que bolo bonito. Deve ser saborioso, porque você ainda não experimentou, então você não tem a certeza. Por mais que quem esteja do outro lado da tela, por exemplo, que nem eu, aqui desse lado vos falo, e digo, que maravilhoso sabor. Aquele que está do outro lado ali faz o bolo, experimenta e diz, muito bom.
mas você mesmo não tem o prazer de sentir aquilo, mas se deixa ali a receita para que você possa fazer. Olha, você vai colocar 500 gramas de farinha, 2 ovos, uma pitada disso, uma pitada daquilo, um pouquinho de açúcar aqui, um pouquinho de sal. Ele deixou a receita ali e você pega e você vai fazer ali conforme a receita que ali foi passada, né? E aí sim, quando você fizer conforme está naquela receita, aí sim você vai ter o prazer e o sabor de experimentar aquilo que foi feito, aquilo que foi lhe apresentado. Por isso, em São João, capítulo 5, verso 39, Deus deixa uma receita para nós. Qual receita? Sagradas Escrituras de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui a receita. Desde Gênesis a Apocalipse é uma receita para uma vida cristã, para uma vida cheia do Espírito Santo. Desde o Velho a Apocalipse. Agora, veja, se você tem uma receita, se você tem ali uma receita e você não quer seguir aquela receita, sabe por quê? Muitas pessoas olham e falam assim, não, eu vi ele fazendo, eu vou fazer, eu sei como fazer. Eu vi como que ele fez aquele bolo, eu vou fazer. Mas não segue a receita o qual ele deixou ali. E aí, o que acontece? Fazem da sua própria maneira, colocam a quantidade que acham que é necessária. Às vezes lá fala assim, coloque um pouquinho de sal e você fala assim, não, isso eu não preciso. Coloque 500 gramas disso, não, vamos pôr só 200. Vamos pôr só isto. E começam a fazer a maneira que querem. Irmão, isso tem acontecido muito nesses últimos dias. Infelizmente, muitas pessoas estão adulterando a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, vai ter o sabor original? Vai ter o sabor original, o qual Filipe falou para Natanael, venha, vê, experimente. Se eu tirar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco para cá, eu vou ter o sabor original? Não. O que nós precisamos é da receita original, a qual foi passada aos apóstolos. Por isso que em São João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz, examinai as Escrituras. Vê? Examinai as Escrituras. Porque vos cuidais ter nela vida eterna. Venha, vê. Eu convido você hoje. Venha,
Vê, examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pode ter alguma coisa boa nesse evangelho? Venha, vê, examine a receita que Jesus deixou. Mas, irmão, qual é a receita que Jesus deixou para nós? Qual é essa receita? Hum? Você quer que eu te fale o primeiro ingrediente? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Venha, vê. Eu vos convido. Venha, vê. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E sabe o que foi bom? É que Natanael aceitou. Ó, verso 47. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse Natanael: De onde me conheces tu? E respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, te vi estando eu debaixo da figueira. Como Jesus conhece o coração da gente, como ele conhece. Quem sabe agora Deus não está te dizendo: olha, antes que você visse esse vídeo, eu vi a tua necessidade. Eu vi o que você precisava. Eu vi a tua dor. Eu vi as tuas lágrimas. Antes que você pudesse ver esse vídeo, o qual esse irmão simples, com essa mensagem simples em que eu te falo, Deus não diz para você agora no teu coração: eu vi a tua necessidade. Venha, vê. Eu vi a tua necessidade. Eu vi o que você precisa. Amados ouvintes. Por isso, como Felipe foi até Natanael, eu gostaria que essas palavras chegassem até você. Venha, vê, experimente do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Antes que você critique, reclame, venha, veja o que Deus tem para você. Através do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, através de uma mensagem profética enviada para a última era da igreja, a qual Deus enviou um mensageiro para nos revelar esta mensagem dos últimos tempos, cumprindo-se o que estava escrito em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, eis que eu vos envio um profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Venha, vê. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, sim.
E qual é esse grande, terrível dia do Senhor? Venha ver uma mensagem revelada de Deus para você. Deus te abençoe, Deus te dê graça, força, ilumine teus passos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus possa abençoar a cada coração pela graça do Senhor.